Quando o Senhor Jesus virá? É uma pergunta que fica para a gente responder. Quando? Atos 3:21 diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. A Bíblia diz que é necessário que Jesus permaneça lá no céu, até que chegue o tempo em que restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Então o Senhor Jesus não virá a esse mundo enquanto tiver essa bagunça religiosa aí. Enquanto não for esclarecida a verdade para seu povo, não é para o mundo. A verdade vai ser restaurada entre os salvos. Quando todos aqueles que forem salvos tiver conhecimento da verdade, restaurar entre eles toda a verdade, então o Senhor Jesus virá. Lá em Mateus 24:14 diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, em testemunha a todas as gentes, e então chegará o fim. Esse evangelho do reino, que evangelho é esse do reino? Esse evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? É esse o evangelho do reino? É esses evangelhos. Só que esses evangelhos, ele está totalmente deturpado, totalmente corrompido na mente do povo. Não na Bíblia, na mente do povo. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro do reino é o evangelho que prega que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro, interpretado da forma correta, ele ensina que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e é o único Deus. O evangelho verdadeiro, interpretado da forma correta, entendido da forma correta, também diz que o Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus, que o Senhor Jesus não é Deus, ele é o Filho unigênito de Deus. Esse é o Evangelho. E o Evangelho verdadeiro também ensina claramente que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo não é um Deus. Ele é um poder que emana de Deus. E o Evangelho verdadeiro ensina essas três coisas: que o Pai é o único Deus, que Jesus é o Filho unigênito de Deus e que o Espírito Santo é o poder de Deus. Conforme está também no primeiro mandamento. O Evangelho verdadeiro, ele exalta o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento diz para não ter outros deuses além do Pai, além do Deus eterno, o Pai. Então o Evangelho verdadeiro, lá no Evangelho, por exemplo, de João 17:3 diz: e a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Esse Evangelho que diz que o Senhor Jesus é Deus, é mentiroso. O Evangelho que diz que o Espírito Santo é Deus, é mentiroso. E o Evangelho que ensina que somente o Pai é o único Deus, é o Evangelho verdadeiro. É o Evangelho genuíno. Portanto, os que estão lá na Bíblia, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, se entender ele do jeito que está lá na Bíblia, ele está corretamente certo. Mas as pessoas banalizou ele. Fica chamando o Senhor Jesus de Deus, quando o Evangelho chama ele de Filho. Fica falando que o Espírito Santo é Deus, quando o Evangelho chama ele de Espírito de Deus. E fica falando que são três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando o Evangelho diz que só há um Deus, o Pai. O Evangelho eterno combate o texto de o Evangelho eterno falso, o Evangelho eterno, ele exalta o texto de Apocalipse 14:7.
O evangelho verdadeiro exalta. Porque lá o Apocalipse 14:7 diz assim, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O Evangelho Eterno de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles ensinam as pessoas a adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Lá também, lá em Êxodo 20:11, diz também, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar, fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Fez o Senhor. Um Deus só que fez, o Pai só que fez. E o Evangelho Eterno confirma isso. Esse Evangelho que está sendo pregado no mundo hoje, que as pessoas estão colocando aí 3 deuses como se fosse um, esse Evangelho é uma porcaria. É uma porcaria de Evangelho. O Evangelho todo deturpado, todo falido, um Evangelho mentiroso. Por isso que lá em Atos 3:21 fala assim, que é necessário que Jesus não venha antes que o Evangelho Eterno seja pregado. Então nós temos que aceitar o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus, temos que exaltar o Pai de nosso Senhor Jesus como único Deus, temos que exaltar o Senhor Jesus como Filho de Deus, ungido de Deus, gerado e nascido de Deus, e temos também que exaltar o Espírito de Deus como sendo o poder que emana de Deus, o Espírito e o poder de Deus, para que o Evangelho seja restaurado, a lei de Deus seja restaurada e o Senhor Jesus possa manifestar nas nuvens do céu. Como é que o Senhor Jesus vai levar para o céu um povo que está negando Ele como Filho de Deus? Não tem como, não tem como. E nós temos que aceitar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Ele é Filho de Deus, Ele não é Deus. E nós temos que aceitar também o Espírito Santo como Espírito de Deus, poder de Deus, porque é o que Ele é realmente, Ele não é Deus. E temos que adorar e respeitar o Deus eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus, como um único Deus, conforme manda lá no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos pular fora. Por isso que esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações e testemunho em todas as gentes, e então virá o fim. Porque Deus não vai levar uma pessoa lá para o céu ou para a nova terra, pessoas que têm entendimento errado da sua palavra. Não pode, porque lá não vai ter mentira, lá não vai ter engano, lá não vai ter erro, lá não vai dizer eu acho, lá não vai ter divisão. Todos têm que ter a mesma fé, o mesmo propósito, ter o mesmo espírito, as mesmas intenções, porque senão vai criar um novo inferno de novo, vai ter que voltar tudo, o inferno vai ter que restaurar, vai ter que voltar ao inferno de novo, e a palavra de Deus já diz que não subsistirá por 2 vezes a angústia. O pecado vai ser eliminado aqui, ele vai ser queimado aqui. Os pecadores que tiverem aliados aos pecados e à mentira, vai ser queimado aqui também. Não vai ter, Deus não vai levar lá para o céu pessoas que estão mais ou menos acreditando nisso ou naquilo. Tem que levar homens e mulheres que têm convicção da verdade, que defendem a verdade, vivem a verdade. Então, o Evangelho puro exalta o Espírito Santo como sendo o Espírito de Deus e o poder de Deus. Esses outros tipos de evangelho que estão pregando aí são fajutas, mentirosos.